Pessoal, vamos lá? Ó, eu vou ler com vocês, tá? Essa petição aí. Aí depois vocês acabem ela em casa. E aí eu corrijo, tá? Aí amanhã eu corrijo e vocês fazem outra coisa, tá? Eu queria a folha, o problema para ler. Aí, valeu. Ó, é o seguinte, né? Antes de ler, você já vai entrar procurando incompetência, partes ilegítimas, problemas se crimes deixam vestígios, problemas na situação, se há caso de rejeição liminar da conversa acusatória e se temos problemas na teoria do crime, beleza? Pessoal, o mais importante do que saber a resposta da prova é você respeitar um procedimento, tá? É isso que é difícil a gente mostrar na prática, mas só o resultado mostra isso. Você precisa seguir a linhagem de raciocínio nossa, porque é isso que dá a aprovação, gente. Tipo, os casos mais objetivos que tem é no mundo do esporte. No mundo do esporte, por mais que você consiga fazer o que tem que ser feito, se você não respeitar algumas coisas, não vai dar certo. Tá? Principalmente quem joga basquete ou quem luta alguma arte marcial, tem as coisas específicas. É assim que isso aqui é a mesma coisa. Se você não fizer, não respeitar, dá errado. O cara ele luta pra cacete, mas o pé de apoio tá errado. Aí ele pode cair à toa. É igual o Anderson Silva, brincou, o pé de apoio estava errado, por isso que ele caiu. Ele levou um soco na cara e se ferrou no dia. Então ele sempre fez aquilo, nunca apanhou. Mas um dia ele errou o pé de apoio, aí ele apanhou. Certo? Então a mesma coisa aqui, a gente tem um dia para fazer essa prova. Certo? Então vocês precisam respeitar a linha do tempo que tem aqui e a gente saber qual que é a peça, né? A peça aqui, eu acredito que vocês chegaram à conclusão de que era uma resposta à acusação. Depois do recebimento da denúncia, se for antes da audiência, só tem uma coisa, que é a resposta à acusação. Tá? Aí eu vou ler com vocês. Gabriela nascida numa data tal. Isso aqui já te faz pensar que você tem que pensar quantos anos que ela tem. Tá? Isso te faz pensar, porque eu não sei o que vai ter. Mas pode ter prescrição? Pode ou não pode? Como é que eu imagino se tem prescrição ou não? Porque eu li o artigo 107, porque eu sou obrigado a fazer isso. E na hora que eu leio o artigo 107, eu vejo que no inciso 4 tem a tal da prescrição. Então eu vou entrar no meu problema procurando prescrição. É isso, é minha obrigação, é o mínimo. Eu não tenho como eu não achar uma prescrição. Tá? Porque se eu tenho que seguir o setlist. Se o cara me mostrou que tem uma data de aniversário aqui, é certeza que tem prescrição. Então a ideia da idade da menina é uma, e ela terminou o relacionamento amoroso com o Patrick, porque é por causa do Lula Molusco, né? Não mais suportando as agressões físicas sofridas, está sendo expulsa do imóvel, residia com um companheiro em comunidade carente na cidade de Fortaleza, Ceará, juntamente com o filho do casal de apenas 2 anos. Sem ter familiares no estado e nem outros conhecidos, passou a pernoitar com o filho em igrejas e outros locais de acesso público, alimentando-se a partir de ajudas recebidas de desconhecidos. Nessa época, Gabriela fez amizade com Maria, outra mulher em situação de rua que frequentava os mesmos espaços que ela. São 5 linhas que não servem de nada. Certo? Aqui está dizendo que a mulher tem quantos anos? Menor de 21. Eu vou verificar a data que teve aqui, no dia 24 de dezembro. Essa data aqui, não mais aguentando a situação e vendo o filho chorar, doente em razão da ausência de alimentação após não conseguir emprego ou ajuda, Gabriela decidiu ingressar em um grande supermercado da região, onde escondeu na roupa 2 pacotes de macarrão cujo valor totalizava R$18. Então é nessa data que eu tenho que ver quantos anos que ela tem. 20. Aí eu vou verificar que quem tem 20 anos, os prazos prescricionais contam pela metade. Eu não dei aula de prescrição ainda, eu vou dar aula de prescrição. Tá bem pormenorizado. A gente vai ler todos os artigos, do artigo 109 ao 119, todos. Mas algumas coisas você tem que entrar procurando. Talvez você não saiba como é que funciona a prescrição, mas você vai imaginar que tem esse problema aqui. Talvez você não consiga encontrar esse, né? Mas pelo menos de que essa coisa aqui, o valor é ínfimo, você tem que saber. Que a criança está chorando, passando fome, você tem que saber. É o mínimo. Você tem que saber que você está pegando alguma coisa por causa de alguém. É crime impossível? Você vai verificar. O meio empregado para subtrair o macarrão é ineficaz? A mão dela é ineficaz para pegar o macarrão? Não. O macarrão sumiu. Então não é crime impossível. Tem lá realmente a existência material de um fato. Aconteceu. Tá? Beleza, sumiu. Agora eu vou verificar o seguinte, né? Essa coisa de pequeno valor. Ocorre que a conduta de Gabriela foi percebida pelo fiscal de segurança, que a abordou no momento em que ela deixava o estabelecimento comercial sem pagar pelos bens. E apreendeu 2 produtos escondidos. Aqui, se o cara tivesse visualizado ela pegando esse macarrão com uma filmadora antes dela pegar, seria caso de crime impossível? O flagrante esperado é quando você fica vigiando. Vai pegar. Não é igual no Minority Report, que é o filme do Tom Cruise. Os caras entram antes da pessoa pegar. A hora que ela vai matar, os caras prendem o cara. Aqui não. Aqui se eu estou vigiando, se eu estou olhando
É crime impossível? Não, o flagrante esperado ele é permitido. Então aqui não está abordando essa temática, mas o flagrante esperado ele é permitido. O flagrante esperado é permitido. Diferente do preparado, do forjado e do retardado. Beleza? Mas o esperado é permitido. Beleza? Bom, aqui a gente sabe que ela foi pega. Em sede policial, Gabriela confirmou os fatos, reiterando a ausência de recursos financeiros e a situação de fome e risco físico de seu filho. Juntado à folha de antecedentes criminais, sem outras anotações, o laudo de avaliação dos bens subtraídos, confirmando o valor, e ouvidos os envolvidos, inclusive o fiscal de segurança e o gerente do supermercado, o auto de prisão em flagrante e o inquérito policial foram encaminhados para o MP. Imagina aquela linha do tempo. Né? Do crime. Nós temos a instalação do inquérito policial e os autos foram encaminhados para o Ministério Público. É o que está escrito aí. Beleza? Bom. Que ofereceu a denúncia em face de Gabriela pela prática do artigo 155, caput combinado com o artigo 14, inciso 2. Aí você tem que saber que é o 14, inciso 2 decora ou você tem um código em mãos para olhar? Tá, então você tem que ir lá ver que é o furto tentado. Tá, furto tentado é porque não foi consumado. Beleza? Então aí a gente vai aprender como é que faz a contagem do prazo prescricional no caso de crimes tentados, tá? Foge um pouco da lógica, né? Mas eu vou mostrar matematicamente o que acontece. Beleza? Bom, o magistrado, em atuação perante o juiz competente, no dia 18 de janeiro, recebeu a denúncia. Então, o recebimento foi no dia 18. O fato foi no dia 24 de dezembro. Certo? Certo ou errado? Certo. Fato, 24 de dezembro de 2010. O juiz recebeu a denúncia no dia 18 de janeiro de 2011. Vamos lá. O juiz recebeu a denúncia oferecida pelo MP. Concedeu liberdade provisória à acusada, isso aqui não tem nada a ver pra gente, mas ele concedeu liberdade provisória, deixando de converter o flagrante em preventivo. É só a título de conhecimento, você verifica que o juiz, na hora que pega, se a prisão for legal, ele pode converter ela em preventiva ou ele pode conceder a liberdade provisória. Se ela for ilegal, ele vai dar o relaxamento da prisão. Beleza? Bom, vamos lá. Contudo, foi concedida liberdade para a Gabriela antes de sua citação. E como ela não tinha endereço fixo, não foi localizada para ser citada. Não foi localizada para ser citada. Então, ela foi citada? Não, não foi citada. No ano de 2015, Gabriela consegue um emprego e fica em melhores condições. Em razão disso, procura o advogado, esclarecendo que nada sabe sobre o prosseguimento da ação penal a que respondia. Disse ainda que Maria, hoje residente na rua X, será que essa menina pode ser testemunha? Sim. Tá, uma mulher aqui, a amiga dela, Maria X, na época dos fatos também era moradora da rua e tinha conhecimento de suas dificuldades. Diante disso, em 16 de março de 2015, segunda-feira, sendo terça-feira, dia útil do país, Gabriela e o advogado compareceram ao cartório onde são informados que o processo estava em irregular prosseguimento desde 2011. Sem qualquer suspensão, esperando a localização de Gabriela para a citação. Naquele mesmo momento, Gabriela foi citada assim como intimada junto ao seu advogado para a apresentação da medida cabível. Bom, cabe destacar que a ré acompanhada de seu patrono já manifestou desinteresse em aceitar a proposta de suspensão condicional do processo oferecido pelo MP. Então, é o seguinte, toda vez que você for se manifestar, o benefício da suspensão condicional do processo pode ser pedido a qualquer momento, inclusive na resposta à acusação. Esse benefício é aqueles crimes cuja pena mínima sejam iguais ou inferiores a 1 ano, você pode falar ao juiz, você pode suspender o processo? De que maneira? Com algumas condições. Ele vai te dar condições para que o processo fique suspenso. É bom suspender o processo? É bom. Suspende o processo, é bom para o réu. Tá? Se ele estiver cumprindo os requisitos, suspender o processo não é ruim para ele, é bom ficar suspenso o processo. Tá? Sem problema algum. Só que tem algumas condições. Se ele não cumprir, volta a correr o processo. Aqui, pessoal, é o seguinte, todos os crimes cuja pena mínima sejam iguais ou inferiores a 1 ano, têm a permissão, a possibilidade da suspensão condicional do processo. Amanhã a gente vê mais pormenorizado isso, mas o que eu tenho aqui? O crime de furto, a pena mínima é de 1 ano? Então ele tem o benefício da suspensão do processo. Me responde, a pena máxima é de 1 ano? Não. São 4 anos. 4 anos fica no GCRIM? Não. Então não tem direito à suspensão do processo? Tem do mesmo jeito. Tem, por quê? Porque lá no artigo 89 da Lei 9.099 estabelece que o direito a ter um processo suspenso condicionalmente independe do crime estar pertencente ou não ao juizado especial criminal. No artigo 89 da Lei 9.099 está escrito isso aí. O que é suspensão do processo? É catar e colocar numa gaveta lá em cima.
O que é G-crime? G-crime, os crimes cuja pena máxima sejam de 4 anos. O que é pena máxima? É isso aqui, ó, 1 a 4. A máxima é abstrata. A mínima é essa daqui. Abstratamente tem isso aqui. A suspensão do processo, o sursido processual, é de acordo com a pena mínima, independentemente de estar pertencente ou não ao G-crime. Pertencente ao G-crime. Isso aqui pertence ao G-crime? Não. No processo penal a gente leva em consideração, no direito penal, sempre a pena máxima para tudo quanto é coisa, não é isso? Então, para saber se é no G-crime ou não, eu coloco qual pena? A máxima ou a mínima? A máxima. Mas a mínima, de acordo com a pena mínima, é possível conceder a suspensão do processo? Sim. Então, eu tenho como conceder a suspensão do processo com base no artigo 89 da Lei 9.099. Ela disse que ela não quer. Então, você não vai pedir. Ela não quer? Não quer. Ela falou que não quer. Beleza? Então, você não pede. Ela falou que não quer isso aqui tudo. Bom, considerando a citação narrada, presente na qualidade de advogado de Gabriela, a peça jurídica cabível, diferente do habeas corpus. Então eles vão deixar claro para você que é diferente do habeas corpus. Porque habeas corpus cabe em tudo quanto é lugar. Mas para a prova do AB, não cabe quando couber outra coisa. Tá, então não é para usar habeas corpus. Ou talvez não esteja escrito assim. Talvez esteja escrito assim, redige a peça processual cabível privativa de advogado. Peça privativa de advogado não é habeas corpus. Habeas corpus qualquer pessoa do povo pode fazer. Não somente um advogado. Então tem que ser peça privativa de advogado. Apresentando todas as teses jurídicas de direito material e processual pertinentes. A peça deve ser endereçada no último dia do prazo. O último dia do prazo não é no prazo. Ah, eu fiz a data no prazo, você perdeu 0,2. É no último dia do prazo. Agora, nós temos aqui. Você tem que fazer... Olha por que eu falo que a repetição ela é importante. Quando você faz ali no tempo, nós temos a notícia do crime em inquérito policial. O Ministério Público ele tem 3 posicionamentos a tomar. Ele pode pedir o arquivamento. Se o juiz não concordar, o juiz encaminha para o chefe dele, que é o Procurador-Geral de Justiça, que pode insistir no arquivamento ou nomear um outro promotor para que ofereça a denúncia. Bom, aí isso pode acontecer ou pode acontecer do delegado do Ministério Público pedir novas diligências, novas investigações para ter um suporte probatório melhor para condenar alguém, para oferecer uma denúncia contra alguém. E aí o promotor oferece a denúncia. Ele oferece, o juiz pode ou não receber a denúncia. Lembrando que em 3 situações o juiz deve oportunizar a defesa prévia. Crime de tráfico, né? Pessoas que possuem prerrogativa de foro e no caso de servidores públicos. Bom, recebeu a denúncia, o juiz cita. Ele citou, você apresenta a resposta à acusação. Beleza, agora acontece que você meio que saiu do rolê aí. Você não concorda com algumas coisas. Por exemplo, né, de que parece que quando a denúncia foi recebida, né, estava tudo certo. Aí o cara foi citado, o processo continuou. O recebimento aconteceu. Mas essa citação, ela aconteceu? Não, ela não aconteceu. Essa citação, ela existe ou não existe? Não existe. Mas depois ela acontece? De novo? Ela acontece de um jeito certo agora? Que jeito certo? A menina arruma um advogado e vai até o balcão do fórum para perguntar, tem um processo contra mim aí? Tem sim, aqui, ó. Aí ela tem ciência naquele exato momento. Começa a contar. Então, no primeiro dia útil, o quê? Seguinte, quando você tem ciência de um processo, os prazos processuais você exclui do início e inclui do final. Então eu vou excluir o dia de hoje e começa a contar amanhã. Aí começa a contar amanhã, 10 dias. Que dia que é amanhã aqui? Dia 17. Dia 17 é o dia de amanhã? Então o cara ficou sabendo, ela ficou sabendo que dia? Dia 16. Então sendo útil segunda-feira e terça também, 16. Então qual que é o primeiro dia útil seguinte? 17. Agora olha só. Que dia que é 16? Segunda ou terça? Segunda. 16, segunda? Segunda. Tá. Segunda é o quê? 16. Aí eu tenho terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Fala, nossa, precisa fazer isso? Eu não tenho paciência. Então você vai ter que ter, tá? Você vai ter que ter. Cria aí uma forma de ter paciência. Você vai ter que fazer isso aqui para você não errar o prazo. Sábado, aí domingo. Aí você tem 16, 17. Começa a contar que dia? 17, aí vai 1, né? Aí 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual que é o prazo? 26. 26 é o dia que você vai apresentar a sua resposta à acusação. A data do prazo é 26, tá? 26. Se você errar essa data, você perde 0,2. Tem que acertar a data que vale 0,6. Rafael, por que você não pulou o sábado e domingo? Porque não tem suspensão do prazo no processo penal. Só que, se você tivesse sido intimado na sexta,
Não ia começar a contar no sábado, tá? Ia começar no primeiro dia útil subsequente. Então a contagem dos prazos se dão em dias úteis, né? Inicia-se com dias úteis, mas se no meio da contagem não tiver dia útil, vai contar do mesmo jeito. Se tivesse 9 feriados aqui no meio, ia dar no mesmo dia, certo? No mesmo dia, não importa nada, daria no mesmo dia. Beleza, então a data do prazo a gente sabe, né? O prazo a gente sabe, eu só contei o prazo agora por questões da citação. Você, por mais que foi e voltou, você concorda que é uma resposta à acusação? Depois que eu fui citado, eu apresento o quê? Rafael, eu tenho dúvida, não teve a citação, depois teve. Coloca a citação de novo. Coloca ela de novo. O que tem depois dela? Resposta, não tem outra coisa que não seja resposta à acusação. Beleza. Agora eu vou responder a acusação e eu vou procurar problemas aqui? Vou procurar problemas aí. O caso da prescrição é um caso que dá trabalho, tá? Mas eu encontrei o problema da prescrição. Talvez você não soubesse fazer a prescrição no dia da prova, mas você vai falar que você encontrou a prescrição, você já ganha ponto na preliminar. Certo? Você já ganha ponto na preliminar. Certo? Você já ganhou 0.2, você não vai ganhar, né, o 0.6, que é o 0.2 mais 0.6, mas você vai ganhar um pouquinho. Porque às vezes o examinador nem vê a sua explicação. Se ele verificar que você mencionou, você já ganha a pontuação. Ah, mencionou? Mano, eu tô falando, isso acontece. O cara tem 500 provas para corrigir. Então ele viu que você colocou lá extinção da punibilidade pela prescrição, ele vai olhar aqueles 3, 4 méritos, 5, 6 méritos, ele vai falar, cara, eu acho que tá bom. Ele dá uma olhada, tem um erro do tipo? Ah, tem uma tipicidade, tá bom. Beleza? Ele já consegue matar. Você consegue concordar comigo? Não concordo, mas acontece. Tem um monte de gente que tira 5 na peça se as preliminares estiverem certinhas e o pedido também. Tá? Ele olhou a data, ele olhou o endereçamento, olhou a qualificação, tá bonitinho, tá esteticamente correto, os prazinhos bonitinhos, ele bateu o olho, ele não vai caçar pelo em ovo, ele vai ganhar tempo. Dificilmente quem acerta prazos, quem é caprichoso com margem, com endereçamento, com qualificação, colocou os 3 parágrafos da preliminar, dificilmente essa pessoa não sabe fazer. Então aí que está o rolê. Se você se comprometer a aprender essas coisas, a parte do mérito você vai fazer. Então, aí, mas então quer dizer que eu não preciso aprender prescrição? Se você é relaxado a ponto de não querer aprender prescrição, você não vai fazer bonitinho. É uma coisa normal, então é uma coisa que puxa a outra. É uma coisa que puxa a outra. Beleza? Então, a prescrição, a gente vai aprender as contagens. Mas olha só, quero que você entenda. Né? 4 anos são 48 meses. Tudo bem? 48 meses. No artigo 14, inciso 2, está escrito o que é tentativa, não está escrito? Vai lá rapidinho. Vai, gente, tem que chegar rápido. Rápido. Rafael, eu tô com dó de amassar as folhas do meu caderno. Achou? O que está escrito aí no 2? Cada execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Está escrito em algum lugar que diminui pena, alguma coisa? Parágrafo 1 está escrito o quê? Salvo disposição contrária, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuir de 1 a 2 terços. Ó, diminuía de 1 a 2 terços. Tá? 1 a 2 terços. Então eu tenho aqui, ó, 48 meses, o crime de furto. Certo? Diminuir 1 terço dele é diminuir uma parte, a terça parte. 48 de... Tá? Vai dar 3 vezes 1, 3, para 4, 1. Abaixa o 8. 3 vezes 6, 18, para 18 nada. Então 1 terço de 48 são 16 meses. 1 terço são quantos meses? 16. 16 meses. 3 vezes 6, 18. Não, tá certo. 3 vezes 6, 18. Tá, dá 16. 1 terço dá 16, não dá? 2 terços dá quanto? 32. Vou usar 2 pedaços de 1 terço. Vai dar 32. 16 com 16 dá 32 meses. Agora, olha a coisa interessante. 32 meses. Tá? Me responde. O direito penal ele leva em consideração sempre a pena máxima, abstrata ou a mínima? A máxima. A máxima, a mínima? Para tudo quanto é coisa, não é? Não, tem Só tem um caso. Quando? Suspensão do processo. Então, o que vai fazer com que a pena fique mais alta? Tirar 1 terço ou tirar 2 terços? Me entende? Se eu tirar, o que vai fazer com que a pena fique mais alta? Porque eu levo em consideração tudo em relação a quê no penal? A pena mais alta, não é isso? O que faz ela ficar maior? Tirar 16 ou tirar 32? Se você tirar 16, o 48 vai cair para quanto? 48 menos 16 vai dar 32 meses. 32 meses é equivalente a 2 anos e 8 meses. Aí, Rafael, por que eu não vou tirar os 32? Por que eu não vou tirar 2 terços? Não é mais benéfico para o réu tirar 2 terços? Não é mais benéfico para o réu? É, mas no direito penal você leva em consideração o quê?
Sempre a pena máxima do abstrato. Então, para eu verificar em quanto tempo que prescreve, eu vou ter que olhar o quê? A pena máxima. A pena máxima é de quanto tempo? 2 anos e 8 meses. Fala, não tinha que tirar 32 meses? Não. Eu só tiro 16 meses. Por quê? Porque se eu tirar 16, a pena vai ficar grandona ou vai ficar pequena? Grandona. No direito penal, a gente leva em consideração sempre a pena o quê? Máximo e abstrato. Só que se eu tiver que diminuir, eu diminuo pouco ao invés de diminuir muito. Então, eu vou verificar em quanto tempo prescreve, levando em consideração 2 anos e 8 meses. Tá? 2 anos e 8 meses. A gente vê isso em prescrição de maneira melhor. E aí você vai verificar que 2 anos e 8 meses prescreve em quanto tempo? Lá no artigo 109. Olha lá. 2 anos e 8 meses prescreve em quantos anos? Prescreve em 8. 2 anos e 8 meses prescreve em 8. Se prescreve em 8, ela era menor de 21? Era menor de 21? Então conta em quanto? 4. Então vamos lá. Vai lá de novo, desculpa, vai no 109. Vê lá em quanto tempo prescreve no 109. 2 anos e 8 meses prescreve em? 16 meses. 8. Prescreve em 8 anos. 8 anos, contando pela metade. 4. Por que a metade, Rafa? Porque de acordo com o artigo 115, conta-se pela metade os prazos prescricionais. Beleza, a gente não aprendeu prescrição ainda, mas você já ouviu algumas coisas sobre ela, tá? Agora uma coisa interessante. Eu encontrei prescrição, é um problema de preliminar. Vamos lá. Você encontrou algum problema aí? Fora esse? Mais um ou não? O valor da coisa. Eu tive algum problema. Eu tive algum problema de citação também aí ou não? Teve o processo. Não foi suspenso. O processo não foi suspenso e ela foi considerada citada. Foi isso? Ah, eu não lembro. O que você faz quando você não lembra? Lê? Lê de novo. Tá, onde que tá falando que ela foi citada aí? O processo só continuou, não foi suspenso. Ó, o magistrado em 2011 recebeu a denúncia oferecida pelo MP lá no 1, 2, 3, no 4º parágrafo. Recebeu a denúncia pelo MP, concedeu liberdade provisória, deixando de converter o flagrante preventivo e determinou que fosse realizada a citação da denunciada. Contudo, foi concedida a liberdade para a Gabriela antes da sua citação. E como ela não tinha endereço fixo, não foi localizada para ser citada. Foi considerada, foi citada ou não? Não. Aqui não, mas depois ela foi? Foi. Tem problema de unidade de citação aí ou não? Tem ou não? Ela foi citada ou não foi? Foi. Ela apresentou resposta à acusação? Tem nulidade? Não tem nulidade, pessoal. Ela foi citada. Ela foi citada, não foi? Foi citada, beleza. Agora vamos lá. O que nós temos aqui? Por exemplo, eu tenho um problema na tipicidade. O que é tipicidade? Você sabe o que é? O fato ser típico é o quê? O que é tipicidade? Ontem nós vimos. Mas a tipicidade, ela se divide em formal, que é estar escrito, e em material, que é causar prejuízo. Tá? Tipicidade formal, tipicidade material. A tipicidade material é quando você causa prejuízo. A tipicidade formal é porque está escrito. Ela subtraiu coisa, ela é móvel? Certeza? Sim. Ela com dolo de fazer isso ou não? Sim. Então não tem a tipicidade formal. Ela escreve, ela fez o que está escrito na lei. Só que ela não causou um prejuízo considerável a um supermercado de grande vulto aí. Por quê? Porque para que eu tenha, tecnicamente, a qualificação de um crime, para que tenha tipicidade material, para que ela exista, nós temos 4 requisitos que agora você tem que decorar e escrevê-los na sua prova. Faz tempo que não cai o princípio da insignificância, tá? É o seguinte, é a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade no comportamento, ausência de periculosidade do comportamento, reduzido o grau de reprovação da ação e inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. Então, olha só, eu vou ler de novo para vocês. Né? A tipicidade material é quando não temos o princípio da insignificância. O princípio da insignificância está pacificado nos 2 tribunais superiores do Brasil, né? No Supremo e no CSTJ, que é o superior. Nós temos o quê? A mínima ofensividade da conduta,
a ausência de periculosidade no comportamento, o reduzido grau de reprovabilidade da ação e a provocado. Tudo bem? E, pessoal, isso vai estar numa postinha de vocês também, beleza? Mas você está vendo aqui, né? Os requisitos para que eu tenha aqui o princípio da insignificância. Tá, são 4 requisitos para determinar o princípio da insignificância. Beleza. Agora, inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. O patrimônio é um bem jurídico protegido pelo Estado. Se for inexpressiva a lesão ao bem jurídico, tá, nós vamos ter o princípio da insignificância. Lembrando, pessoal, rapidinho, ó, que o princípio da insignificância, beleza? É diferente de furto privilegiado. Tá? Furto privilegiado é o furto do artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal. Tá? É coisa de pequeno valor e o réu ser primário. Aí vou ter um furto privilegiado. Mas a gente vê isso aqui nos crimes em espécie. Eu só quero que você saiba que nós temos um princípio da insignificância. Eu vou pedir para o examinador, né, que ele não tem condição da ação para o prosseguimento da mesma quando você não tiver interesse de agir por parte do Estado. O Estado não tem adequação, necessidade de você ter um processo por causa de R$18. Não tem lógica processual, porque nós temos o princípio da insignificância aplicado ao caso concreto. Não tem lógica processual. Você pede só isso? Não, eu estou na primeira parte. Eu tenho o princípio da insignificância na primeira parte. E se você quiser, você pede também a excludente, né, da ilicitude. Um caso de excludente de ilicitude que nós temos é o estado de necessidade, a legítima defesa. Legítima defesa é uma injusta agressão humana. Estado de necessidade, qualquer coisa que você seja à mercê de sofrer um prejuízo com um bem jurídico seu. Certo? Tutelado, você pode se valer disso, correto? O estado de necessidade. O estado de necessidade, né, nós temos os furtos famélicos. O furto famélico é aquele que você furta quando você está com fome e quando você está com frio. Furtar blusa. O cara furtou uma blusona de R$500. Tá? Ele está na Irlanda, mas está no Rio Grande do Sul. Uma blusa linda de R$500. Ele furtou a blusa. E aí, com frio, passando frio, ele e o filho dele. É princípio da insignificância? Sim. Tá, não sei, mas vamos lá, vai. Princípio da insignificância. Vamos aumentar o valor da blusa, vai R$3.000 na blusa. É princípio da insignificância? R$3.000 não é princípio da insignificância. Tá, princípio da insignificância é até uns R$1.000. Princípio da insignificância é até uns R$1.000, certo? Só que não basta que seja até R$1.000, a coisa tem que não ter valor. Além de um valor monetário ser pequeno, o valor sentimental também deve ser pequeno. Se você furtar uma aliança de uma pessoa que não teve condição de comprar uma aliança de R$5.000, uma aliança de R$300, de R$200, não é princípio da insignificância, certo? Não é princípio da insignificância. Mas olha só, vamos lá, vai para ficar mais sucinto. Vamos lá, que nós temos aqui o princípio... eu estou escrevendo no lugar errado. O princípio da insignificância é quando nós temos essas coisas aqui, não é? Uma loja que vende 4 camisas, uma blusa de R$3.000. Foi mínima a ofensividade da conduta sua? Tipo, você causou um prejuízo ao meio jurídico? Então foi inexpressiva a lesão ao meio jurídico? Não. Insignificância? Não é. Se você pegou uma blusa de R$3.000, não é princípio de insignificância. Mas você está com frio? O teu filho também? Então o que eu tenho aqui? Eu não tenho princípio de insignificância, mas eu tenho um estado de necessidade, um furto famélico, é quando você está com fome ou com frio. Mas nesse caso aí, eu tenho os dois. Eu tenho tanto o princípio da insignificância quanto o furto famélico. Eu tenho os dois aí. Mas eu não concordo. E você é advogado, você tem que pedir os dois. Você vai pedir, né, a atipicidade material da conduta. A conduta é materialmente atípica e, consequentemente, eu também peço uma excludente da ilicitude. Qual o motivo da excludente da ilicitude? Né? O motivo da excludente da ilicitude é pelo estado de necessidade, tendo em vista que eu pratiquei um furto famélico no caso concreto. O cliente, por quê? Porque ele está com fome ou com frio. Então eu tenho fundamento aqui e fundamento aqui, é 2. Esses fundamentos, você consegue visualizar que quando a teoria do crime não está perfeita, o 395, no inciso 2, nós não temos condições da ação? E quando eu fiz condição da ação, eu não coloquei que as condições da ação são 3? Legitimidade de parte, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido? Vocês lembram quando eu falei isso ou não? Falei hoje, falei ontem não, que foi domingo, né? Falei, sei lá, ontem eu falei também, sexta também falei, e falei quinta e falei quarta, falei todo dia isso aqui. Até hoje eu falei todo dia, o que é a condição da ação? Tá? Legitimidade de parte, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Tá? É isso. Então, se não temos, né, o crime, né, se você não tem o crime, olha aqui o crime. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Se você não tem o crime, você não tem condição da ação. Porque condição da ação é interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido e legitimidade de parte.
Se você não tem condição na ação, não tem por que o juiz dar prosseguimento na ação penal. Então a petição deve ser rejeitada liminarmente. Vocês conseguem encontrar essa preliminar comigo? Ó, duas preliminares nós encontramos juntos, tranquilamente. Um é problema na teoria do crime e o outro é a extinção da punibilidade pela prescrição. O da prescrição, talvez dê para trabalho, mas você não teve aula de prescrição ainda, mas isso aqui não pode dar trabalho para você. Ó, talvez você não sabia que o nome era atipicidade material, mas você sabia que estava alguma coisa errada. Ninguém pode ir para cadeia por causa de um furto de um pacote de macarrão de R$18. Então agora você sabe que formalmente ela subtraiu coisa imóvel, mas materialmente não tem porque ela ir para cadeia. Porque nós temos aqui a aplicação do princípio da insignificância, que são 4 requisitos cumulativos. O princípio da insignificância não se aplica nos crimes dolosos, nos crimes que têm a violência. Porque olha só, eu vou subtrair a caneta dela, mas olha só, quando você dá um burro na pessoa, é normal ou tem perigo no comportamento? Tem perigo, então eu não posso aplicar a ausência da periculosidade do comportamento. A sociedade vai reprovar uma porrada para tirar uma caneta de alguém? Vai, então não é reduzido o grau de reprovabilidade da ação. Não é reduzido o grau de reprovabilidade, não é reduzido. Certo? Então não tem como aplicar o princípio da insignificância se houver violência ou grave ameaça. Não tem como. Tudo bem? Então, ó, eu encontrei esses dois problemas. Vocês conseguem me falar mais um problema aí ou não? Ó, eu tenho isso aqui. Eu tenho isso aqui. Eu tenho isso aqui. Vocês conseguem encontrar mais algum problema? Alguém? Por ouro e prata? Olha quem morre, então. Veja você quem mata. Ó, essa daqui, pessoal, é... Probabilidade na teoria do crime não tem culposo, então também não teria substituição formal, então não teria... Mas ela subtraiu porque ela quis. Então não é culposo. Então ela queria pegar, então foi doloso. E a exigibilidade quando ser diversa? Você também vai escolher a probabilidade? Ó, então, vamos lá. Para eu chegar na terceira análise, eu tenho que passar por todas as análises, certo? Então eu analisei a tipicidade, lembra que eu mencionei ontem? Né? Todo fato ilícito, ele é tipificado? Sim, mas todo fato tipificado é ilícito? Não. Então eu analisei o primeiro caso, substrato. Analisei o segundo caso, também é o quê? É analisável. Eu tenho fundamento aqui e fundamento aqui. Eu posso analisar o terceiro fundamento também? Posso analisar também. Posso analisar os três. Eu posso colocar? Posso. Mas ó, se eu não tenho esses dois casos aqui, o crime existe já? Não, nem existe. Nem existe o crime. Mas eu posso pedir isso aqui? Você pode. Tá? Não é necessário, não sai no gabarito. Por quê? Porque se o crime não está perfeito, eu não analiso se tem por que eu punir alguém ou não. Porque se não tem crime, realmente não comprovou a existência aqui, né, da existência de um crime, não tem por que eu verificar se o cara vai ser isento de pena ou não. Certo? Se eu matei aqui. Agora, tem a possibilidade de eu fazer análise concomitante do quê? Da inexigibilidade de conduta diversa. Qualquer pessoa na situação dela não agiria de maneira diferente. Você concorda? Qualquer pessoa na situação dela não agiria de maneira diversa? Ah, não, meu filho está com fome, vou pegar um pacote de macarrão. Certo? Então eu posso fundamentar também. Né? Com o quê? Com uma situação da inexigibilidade de conduta diversa. Você concorda comigo ou não? Ó, é bem relativo isso também, pessoal. Por quê? Porque, olha, nós vamos ver a inexigibilidade de conduta diversa. São dois requisitos da inexigibilidade de conduta diversa. Um é a coação moral irresistível e outra é uma obediência hierárquica a uma ordem não manifestamente legal. Certo? Então, o que a gente pede? A gente fala o seguinte, ó. Como a nossa prova da FGV é uma prova bem legalista, a gente procura aplicar de acordo com o que está escrito na lei. E a inexigibilidade de conduta diversa é quando nós temos coação moral irresistível e obediência hierárquica a uma ordem não manifestamente legal. Nós temos esses dois casos aqui? Não. Então, tecnicamente, por isso que não sai no gabarito. Tá? Não sai no gabarito. Mas você pode falar, Rafael, mas qualquer pessoa na situação dela não teria como agir de maneira diversa. Tudo bem. Né? De acordo com a palavra da língua portuguesa, é assim mesmo. Mas, de acordo com o Código Penal, nós temos isso aqui, ó, coação moral irresistível e obediência hierárquica a uma ordem não manifestamente legal. Ele leva a atividade material no Uhum. Eu enquadro ele aonde? No 397? A ausência de crime. Que não constitui crime, então. Que a infração não constitui crime. E ele sabe de necessidade é no primeiro. É no primeiro, por ausência de antijuridicidade. E eu vou pedir também de 397, inciso 4, porque é a extinção da punibilidade pela prescrição. Ó,
que foi perguntado aqui, Rafael? Você pediu mais uma tese, ó. A parte da tipicidade material eu entendi, a parte da excludente de ilicitude eu entendi. Aí o moço perguntou sobre a culpabilidade, eu não entendi. Ele falou o seguinte, Rafa, eu posso colocar a inexigibilidade de conduta diversa? Posso. Tudo que você visualiza, na verdade, tudo que você conseguir ver na sua prova, você tem que colocar. Tudo. Não perde ponto por excesso de argumentação. Eu só estou fundamentando aqui que não sai no gabarito, porque a nossa prova é muito mais legalista. Então, ela se limita ao que? A coação moral irresistível e a obediência hierárquica, uma ordem não manifestamente legal. Esses são os requisitos da inexigibilidade de conduta diversa. Tá? Aí depois me perguntaram, mais uma pessoa, Rafael, tudo isso aqui no meu pedido, porque a gente vai pedindo, vai. Depois de você fazer preliminarmente, excelência, é importante destacar que eu encontrei prescrição e que eu vi que não tem condição de ação para o procedimento da ação penal. Depois que você fundamentar essas duas preliminares, você vai explicar no mérito. E no mérito você vai explicar tanto a tipicidade material, pelo princípio da insignificância, você vai fundamentar por que é que tem excludente de licitude pelo estado de necessidade, e você pode fundamentar sobre que ninguém agiria de maneira diversa. Tá? Mas essa é mais uma expressão mais de língua portuguesa do que realmente tecnicamente para a gente aplicar na nossa prova. Porque ninguém agiria de maneira diversa na situação dela. Né? Então isso é uma excludente de licitude. Tudo bem? Então, ó, aí depois então o que a Ianca perguntou? Ela falou, Rafa, de acordo com o artigo 397, quais são os fundamentos de pedidos que eu tenho? Vai todo mundo no 397 para ler aí comigo. Vai no 397 aí, olha o que está escrito no 397. É a mesma coisa do 386, mas é na resposta à acusação, então é 397. Ó, leiam para mim em voz alta o inciso 1. A existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Ó, então o que é excludente de ilicitude na teoria do crime? É a parte do meio? Então aqui eu tenho a excludente de ilicitude. Aqui, ó, a parte da ilicitude. Ilicitude. Inciso 2. A existência manifesta da causa excludente da culpabilidade do agente, salvo imputabilidade. Então, o inciso 2 eu tenho aqui a parte da culpabilidade. Aqui é o quê? O cara ter 18 anos de idade, não ter como agir de maneira diversa, ou estar em erro de proibição, não saber que é proibido. Então, eu tenho aqui, né, a culpabilidade. Inciso 3. E o fato narrado, evidentemente, não constitui crime. Bom, o fato narrado não constituir crime, pessoal, é meio que o fato atípico, a tipicidade material. Né? Mas o crime, ele precisa de 3 pedaços. 3 pedaços ele precisa. Então, claro que eu poderia colocar no inciso 3, só o inciso 3, porque aí alcançaria a ilicitude e a tipicidade. Mas eu tenho o inciso da ilicitude. Vocês estão me acompanhando? Ó, o crime precisa de 3 partes. Ele precisa da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade. Mas no 397 está escrito as 3 coisas, então tem que usar as 3. Porque, Rafael, se não tem a ilicitude, então eu já podia falar que não tem crime do 397, inciso 3. Eu vou falar devagar, ó. O que está escrito no inciso 3, Brunão? Que o fato narrado, evidentemente, não constitui crime. Pronto, o que é um crime? O crime não precisa de tudo isso aqui? Sim. Então eu posso matar aqui 397, inciso 3? Não posso. Não posso matar. Por quê? Porque eu tenho fundamento para o inciso 1, para o inciso 2 e para o inciso 3. Então tem que colocar tudo. Por quê? Porque está escrito aí que o fato narrado não constitui crime. E eu tenho uma excludente de ilicitude. Então eu tenho que fundamentar, certo? E aí eu tenho o caso de prescrição, que é o caso de extinção da punibilidade do 397, inciso o quê? 397, inciso 4.